Mateus capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1, nós vamos ver aqui o nascimento de Cristo. É um texto bem conhecido, mas tem muitos textos para a gente ler. Diz assim o texto: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Olha que maravilhoso. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apresentar ao meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entretanto, na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para que não voltassem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para a terra do Egito e permaneça lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Amém, amados? Então aqui, José é alertado através de um sonho, de que o rei Herodes perseguiria para tentar matar Jesus. E o que me impressiona é que José, de pronto, pegou, tomou o menino e fugiu. Mas ele não fugiu pelos caminhos conhecidos, porque se ele fugisse pelos caminhos conhecidos, certamente seria descoberto. Então tiveram que ir por terras estranhas para fugir para o Egito. E o mesmo Egito, o qual já tinha tornado uma vez o povo de Israel cativo. O mesmo Egito no qual já havia prendido o povo de Israel. E ali hoje se tornava um porto seguro para Cristo. Se tornava ali então um lugar de escape para Jesus. E aí então, esse menino, o qual nós o adoramos, o servimos, ele é predestinado a salvar o mundo, a apregoar o evangelho de salvação, a mudar vidas, a tirar homens dos seus afazeres e transformá-los em seus discípulos, em seus seguidores. Lucas,
2, 26 ao 30. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem como ele, o que a lei ordenava, Simão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que maravilhoso esse texto, porque aqui só o fato dele conhecer a Cristo para ele já era o suficiente. Ele já tinha vivido tudo o que ele necessitava viver. Esse Simão, quando ele apanha Jesus para apresentar como era feito naqueles dias, a vida dele se completa naquele instante. Ele não sente mais necessidade de mais nada. Para ele tudo o completou. Tudo já era o suficiente. Cristo bastava. Como para muitos outros, Paulo, como para muitos outros. E no mesmo, a partir do versículo 42 diz assim: quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume das festas. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e o interrogando-os. 3 dias depois, um menino de 12 anos já estava ali ensinando os mestres, os sábios, os doutores das leis. A caminhada de Jesus Cristo, ela é tão perfeita que muitos aí não conseguem acreditar. Para muitos parece uma fábula, uma historinha. Tamanha a perfeição do nosso Deus. E aí então eu, analisando isso, eu comecei a pesquisar na Bíblia, porque nós estamos estudando às quintas-feiras, e entramos no assunto de alguns milagres que Cristo fez. E aí eu, vendo nessa pesquisa, eu encontrei 37 milagres feitos por Jesus. E eu tentei colocar em ordem cronológica esses milagres. E eu me deparei com alguns que são maravilhosos. Quer dizer, todos são maravilhosos. Mas assim, se nós pegarmos um por um, cada um tem a sua maravilha, a sua grandeza, o seu espetáculo. E aí eu enumerei, por isso que deu tudo isso, gente. O primeiro milagre de Jesus, ele transforma água em vinho em um casamento. E esse milagre está lá em João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11. E é isso que eu falei que eu vou mandar no desafio. Toda semana eu vou mandar um milagre de Jesus pelo grupo da igreja, para que a igreja medite nesses milagres que Jesus fez. E vão dar 37 semanas. Porém, eu tenho mais 2 versículos para nós estudarmos, e vão dar 39 semanas. Faltou só um para gerar uma criança, 40 semanas. E nós estamos falando do nascimento de Cristo. E aí eu queria igualar as 40 semanas de uma gestação. Mas eu fiquei nas 39 mesmo, e nós vamos estudar isso durante 39 semanas.
semana após semana, eu vou enviar para os irmãos. E a segunda é a cura do filho de um oficial em Cafarnaum, na Galileia. Também está em João 4, do 43 ao 54. E aí Jesus expulsa um espírito maligno de um homem em Cafarnaum. Está lá em Marcos, de 1 a 29 ao 31, e Lucas, capítulo 4, do 38 ao 39. E isso só é o terceiro milagre no decorrer de uma vida toda. O quarto é a cura da sogra de Pedro. Ela estava doente com febre. E nós só ficamos sabendo que Pedro era casado por este versículo, porque refere-se à sogra dele. Também está em Mateus, Marcos e Lucas. A cura de muitos doentes e oprimidos à noite. Está em Mateus 8, 16 e 17. Diana, abre aí, Mateus 8, 16 e 17. Também está em Marcos 1, 32 ao 34 e está em Lucas 4, do 40 e 41. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os demônios e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E até o quinto milagre de Jesus. O sexto milagre é a primeira captura milagrosa de peixes no lago de Genezaré. Está lá em Lucas 5, de 1 a 11. A sétima é a cura de um homem com lepra. Está em Mateus, Marcos e Lucas. O oitavo, Jesus cura o servo paralítico de um centurião em Cafarnaum. Essa passagem também é muito linda, porque quem vai até Jesus é o centurião. E aí Jesus fala que através da fé dele, o servo dele já havia sido curado. Então, aonde Jesus passava, as curas e os milagres aconteciam de montes, abundantemente. Por que isso? Porque as curas, os milagres estão em Cristo. É dele, está nele, faz parte da sua essência. O nono é a cura de um paralítico que foi levado pelo telhado. Eu lembro que eu preguei sobre essa mensagem aqui. A décima, Jesus cura a mão de um homem no sábado. Nossa, irmãos, por isso ele é perseguido tanto. Por causa de curar no sábado, muitos indagam e querem causar problemas a ele. Jesus, ele é perseguido desde quando nasce, até findar os seus dias. Os homens o perseguem. O 11º, Jesus ressuscita o filho de uma viúva em Naim. Esse eu até falei na quinta-feira aqui no estudo. Nós ficamos maravilhados com a ressurreição desse rapaz, porque é ele que cuidava do sustento da sua mãe. Aquela mulher que já era viúva, já havia perdido o seu esposo. Mas uma coisa que nós não prestamos atenção é que esse homem já não vive entre nós. O seu dia só foi apenas estendido por um tempo. Mas a morte tornou a vir a ele. Por que eu estou falando isso, irmãos? No final os irmãos vão entender. Jesus acalma uma tempestade no mar. É o 12º milagre de Cristo. Está em Mateus, Marcos,
em Marcos novamente. Jesus lança demônios em um rebanho de porcos. Aqui se trata de uma legião de demônios. E aí Jesus, com a sua autoridade, expulsa aquele demônio, aqueles demônios daquele rapaz, que ele tinha que ser acorrentado, e ele vivia no cemitério. Ele rasgava as suas roupas, e ficava lá, toda a vida estragada. E aí Jesus vai lá com a sua autoridade e o liberta. Esse é o 13º milagre ainda. O 14º é a cura de uma mulher com hemorragia. Ela, com a sua tamanha fé, ela toca na orla do vestido de Jesus. E Jesus para no meio da multidão e fala: de mim saiu virtude. E aí ela confessa os seus problemas e a sua cura ali diante de Jesus. Jesus ressuscita a filha de Jairo. É o 15º milagre de Jesus. Por onde Jesus passava, milagres aconteciam. A cura de 2 homens cegos, está lá em Mateus 9, do 27 ao 31. A cura de um homem mudo, também em Mateus do 9, do 32 ao 34. Olha a sequência. Mateus 9, do 27 ao 31, fala da cura de um homem cego. Mateus 9, do 32 ao 34, fala da cura de um homem mudo. O 18º, Jesus cura um inválido em Betesda, lá naquele tanque, aonde o anjo do Senhor descia e movia as águas, e as pessoas ficavam ali ansiosas por aquele mover das águas, e aquele que se precipitasse primeiro, se lançasse primeiro, era curado. Aquele homem aguardou 38 anos da sua vida pela sua cura, e não havia quem o lançasse, mas Jesus chegou na vida dele e o curou. O 19º, Jesus alimenta mais de 5.000 mulheres e crianças. A grande multiplicação. O 20º, Jesus anda sobre as águas. Está lá em Mateus, Marcos e João. Jesus cura muitos doentes em Genezaré. Enquanto, eu não vou concluir, lê para mim, Mateus 14, 36, alguém. Isso me impressionou muito, esse versículo. Esse milagre, eu até chorei na hora que eu li. Pastor Marcos, pode ler para a gente. Rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Não foi só aquela mulher do fluxo de sangue que tocou a orla de Cristo. Foram muitos e muitos e muitos. E ao tocar a orla do vestido de Cristo, foram curados. Esse é o 21º milagre de Jesus. O 22º, Jesus expulsa os demônios da filha de uma mulher gentia. O 23º, a cura de um homem surdo e mudo. O 24º é Jesus alimenta 4.000 mulheres e crianças. A segunda multiplicação. O 25º, Jesus cura um cego em Betsaida. Está lá em Marcos. O 26º é a cura de um cego de nascença. É aquele que Jesus gospe e faz aquele lodinho e passa nos olhos daquele homem. E aí Jesus fala para ele: vai lá e lava os seus olhos. E prontamente aquele homem torna a ver. Mas tudo isso são milagres feitos na carne. Ainda não entramos no principal dos principais milagres que Cristo ia ainda vir fazer. Cristo ainda ele ia vir executar o maior de todos os milagres. O 27º é a cura de um menino com espíritos imundos.
Está lá em Mateus, Marcos e Lucas. O 28º é o milagre da moeda na boca de um peixe. Esse, eu fico imaginando o peixe ouvindo a ordem de Jesus para pegar aquela moeda no fundo. Eu imagino o rebuliço que foi entre os peixes, querendo servir ao Criador para pegar aquela moeda, mesmo sabendo que ali custaria sua vida, porque ele seria tirado da água. Porque os animais conhecem a grandeza do nosso Deus e reconhecem a grandeza do nosso Deus. E nós que nos chamamos de racionais, não conhecemos a grandeza do nosso Deus, não reconhecemos a grandeza do nosso Deus. O 29º é a cura de um endemoniado, cego e mudo, está lá em Mateus e Lucas. O 30º é a cura de uma mulher que ficou aleijada por 18 anos. Lucas 13, do 10 ao 17. O 31º é Jesus cura outro homem no sábado. E isso novamente causa o alvoroço. A cura de 10 leprosos é o 32º. E ele estava a caminho de Jerusalém, está lá em Lucas 17, do 11 ao 19. O 33º, Jesus ressuscita Lázaro dos mortos em Betânia. E o que me impressiona aqui é que Jesus chama Lázaro de amigo. E Jesus chorou pela morte do seu amigo. Muitos dos nossos amigos se vão, e às vezes nós não derramamos uma lágrima. Não tomamos a dor do próximo. Não conseguimos conhecer o tamanho da dor do próximo. O 34º, Jesus restaura a visão de Bartimeu, lá em Jericó. Não importa o local que Jesus está, tudo acontece em torno dele. O 35º, Jesus amaldiçoou a figueira na estrada de Betânia. Essa figueira, ela seca por não haver nenhum fruto que possa alimentá-lo. O 36º, Jesus cura a orelha cortada de um homem enquanto é preso. Aí a Diana até riu, falou, foi Pedro que cortou a orelha dele. Mas olha o amor de Cristo, aquele homem que vinha o prender, Jesus pega e arruma a orelha dele de novo. Jesus, ele não olhava quem fazia, não importava, porque esses milagres são tão pequenos e supérfluos pelo maior milagre que Cristo nos oferece. E o 37º é a captura milagrosa de peixes no mar da Tiberíades. Está lá em João 21, do 4 ao 11. Mas não para por aí os milagres de Jesus. Eu achei que findava aqui, mas não para por aí. A irmã Fátima lê para mim João 21, versículo 25. Esse versículo, ele é tremendo, irmãos. Ele é poderoso demais, esse versículo. Ele fala assim da grandeza e do poder do nosso Jesus, na qual essa grandeza e esse poder não caberia escrevendo aqui na Bíblia. Pode ler, irmã Fátima. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Não caberia no mundo inteiro, em todos os livros que já foram escritos. E olha que já foram escritos muitos e muitos e muitos. Por que isso? Porque isso é a essência do nosso Cristo. Isso faz parte dele. Toda a criação, tudo que vemos, tudo que vivemos, tudo que possamos imaginar e aquilo que nós não imaginamos, faz parte da essência e da criação do nosso Deus.
E para nós encerrarmos, vamos ler Lucas 23, o versículo 24 em diante. Diz assim: Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que levassem após Jesus. Seguia numerosa multidão de povo, e também mulheres que haviam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventurado as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. O maior milagre se concretiza em sua morte. O maior milagre para nós é dada através da morte de Cristo. Toda a sua passagem é maravilhosa, todos os seus feitos são maravilhosos, mas o maior de todos foi lá naquela cruz, a qual estendeu a nós o direito à salvação eterna. O milagre dos milagres que não é pregado por aí, o milagre dos milagres que não é reconhecido por aí. Esse é o maior de todos, a salvação eterna. E que essa salvação tem que ser anunciada, tem que ser pregada e tem que ser levada aos demais. Na quinta-feira, um irmão que participa do estudo, ele me perguntou: mas por que está escrito que nós devemos anunciar a toda criatura? Porque nós estávamos debatendo sobre a predestinação. Eu falei: porque o predestinado, ele não leva uma marca. Nós não sabemos quem são os predestinados. Além de Cristo e além de Deus, nós não sabemos. Por isso, a necessidade de anunciarmos o Evangelho. A necessidade de nós pregarmos para todos. Cristo nos deixou uma lição, uma história. Em toda a sua caminhada, Jesus ele sentava e ensinava por parábolas. Ensinava. Mas além disso, ele também fazia.
ele punha a mão na massa, ia lá e executava quando tinha que ser executado. Teve um momento que ele estava no monte orando, e ele voltava lá e os seus discípulos estavam ali dormindo. Mas Jesus não, ele estava se preparando a todo momento. Que possamos aprender com Cristo, que os milagres o acompanham todos os dias. Que os seus feitos são maravilhosos e nós vamos ver todos os dias. Porém, há um feito maior que foi pago a preço de sangue, que é a nossa salvação. Que Cristo possa realmente estar nos nossos corações e que nós possamos ser, sim, um dos seus eleitos, para que o grande dia possamos ser chamados de filhos de Deus. Amém? Senhor, eu te louvo, ó Pai, por todos os milagres que o Senhor já fez, por todos que o Senhor irá fazer, porque a tua Santa Escritura diz que o Senhor não mudou. O mesmo Deus daquele tempo é o Deus de hoje, e será o mesmo Deus para sempre. Reconhecemos que todos esses milagres fazem parte da tua essência. Mas essa noite também reconhecemos que o milagre maior é a salvação das nossas almas. Por isso estamos alegres e felizes, porque nós temos crido em Cristo como o único Salvador das nossas vidas. Te louvo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nos despede em paz, guarda-nos ao caminho das nossas casas, cuida de nós, é o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus.